Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Todas as terças-feiras de manhã, a aula de música da Escola de Ensino Fundamental Franklin estava se tornando um teatro estranho, entre cacofonia, tédio fingido e esforços desajeitados. Os alunos tocavam sem entusiasmo em xilofones cansados, flautas mal afinadas e um piano vertical com madeira arranhada, relegado a uma parede coberta de partituras amareladas. O riso irrompeu não de alegria, mas de ironia adolescente, daqueles que zombam para mascarar a insegurança. No centro desta cena caótica, Sra. Ritter Collins, já na casa dos 50, conduzia a aula com um tom seco. Seu coque puxado para trás ao extremo enfatizava a rigidez de sua postura. Seu olhar, frio como o inverno de Wisconsin, varria a sala em busca do menor erro. Ex-prodígio do piano clássico, ela estudará na Juilliard, sonhava com palcos europeus e repertórios de prestígio, antes de um acidente banal de bicicleta. Aos 29 anos, quebrar seu pulso direito. Desde então, a dor física havia diminuído, mas não a dor mais persistente do fracasso. Ela não dava mais aulas de música. Ela supervisionava. E ela não suportava a mediocridade. Pior ainda, o silêncio. Alunos brilhantes eram seus favoritos. Os desajeitados eram um peso morto. E os quietos, ela os ignorava ou punia. Num canto da sala, quase escondido atrás de uma carteira bamba, um aluno não fazia barulho algum. Elijah Brown, um garoto negro de 12 anos, na sexta série. Pequeno para a idade, sempre vestindo moletom largo e tênis surrados, Elijah era um enigma. Ele nunca participava. Não levantava a mão. Falava tão baixo que às vezes você duvidava que ele estivesse falando. Mas ele estava observando. Cada movimento dos seus dedos no teclado, cada palavra que a Sra. Collins dizia, cada nuance de tom. Ele absorvia tudo. Seu caderno não estava cheio de letras de música, mas de símbolos, fragmentos de pautas musicais desenhados à mão, sequências de números que só faziam sentido para ele. Ele parecia ausente, mas na realidade, ele ouviu com mais atenção do que todos os outros juntos. Isso irritou profundamente a Sra. Collins. Naquela terça-feira, enquanto Jordan detonava Ode to Joy no teclado e Tyler batucava o ritmo com um par de baquetas na cadeira, ela sentiu sua irritação aumentar. Seus olhos pousaram em Elijah. Nele novamente. Imóvel. Mãos cruzadas no colo. Olhando para o vazio. Como se nada ali o preocupasse. Ela bateu palmas. Silêncio. A sala ficou em silêncio por um momento. A Sra. Collins apontou o dedo diretamente para o fundo da sala. Brown. Você... Venha para o piano. Mostre-nos o que você tem. Um murmúrio percorreu a turma. Alguns já sorriam, antecipando um espetáculo constrangedor. Elijah ergueu os olhos lentamente. Olhou para a professora, depois para o piano e por fim, abaixou a cabeça. Eu prefiro ouvir, ele respirou quase inaudível. A Sra. Collins dá um passo à frente, implacável. E isso não foi uma sugestão. Você faz parte desta turma, não é? Então você joga. Não foi uma avaliação. Não foi um convite. Foi uma sentença. Ela não queria descobrir um talento. Ela queria quebre isso. Lembre-o de que não se pode ficar em silêncio por tempo indeterminado. Que aqueles que permanecem em silêncio são, aos seus olhos, culpados de insolência. Ela queria mostrar a ele e à turma que esse tipo de silêncio era oco, vazio, sem sentido. Mas ela ainda não sabia que estava prestes a para despertar algo que ela mesma havia esquecido há muito tempo. Elijah se aproximou do piano como alguém se aproxima de uma lembrança dolorosa. Cada passo era pesado, como se o chão pesasse sobre ele. Ele não queria estar ali. Todos os olhares estavam fixos nele, como holofote sem calor sentia o coração batendo na garganta. Suas mãos estavam úmidas e trêmulas. Ele discretamente limpou as palmas das mãos na calça larga, sem tirar os olhos do teclado. Um murmúrio de zombaria surgiu entre os estudantes. Você ao menos sabe onde fica o C, zombou Tyler, cruzando os braços arrogantemente. Ele vai tocar, ao clair de Lalune haha. Lança meu, rindo de Jordan. O riso se espalhou rápido e cruel, como flechas invisíveis. Mas Elias continua morto. Seu rosto não revelava vergonha nem raiva. Ele estava em outro lugar. Naquele momento, não estava mais em uma sala de aula barulhenta de Milwaukee. Estava à beira de um mundo que conhecia bem, um mundo feito de sons, respirações, memórias e dor silenciosa. Ele sentou-se, lentamente, como se o banco fosse um trono de espinhos. Ele não endireitou as costas como se ensina nos conservatórios.
Não fez gestos demonstrativos. Ele simplesmente colocou os dedos nas teclas, com aquela intensa fragilidade que tem quem aprendeu sozinho, no silêncio e na solidão. Então ele fechou os olhos. Por um momento nada aconteceu. Apenas um silêncio suspenso, quase constrangedor. E então, ele tocou. As primeiras notas eram quase inaudíveis. Uma respiração, uma prece. Um arpejo tímido, como se estivesse falando baixinho com alguém que já não estava ali. Depois, o som ficou mais alto. As harmonias entrelaçadas, tecida a partir do instinto, da memória, da intuição. Não era uma melodia aprendida. Era uma confissão. As risadinhas cessaram imediatamente. A música era diferente de tudo o que os alunos já tinham ouvido em sala de aula. Não era acadêmica, clássica ou infantil. Era vivo, orgânico. Acordes quebrados como memórias, ritmos complexos como um coração em busca de si mesmo. Ele passou de menor para maior com uma suavidade de cortar o coração. Ele misturou a profundidade de Debussy, a liberdade de Coltrane, e as lágrimas de um antigo evangelho afro-americano cantada ao amanhecer em uma igreja do bairro. Parecia que seus dedos não estavam tocando um piano, mas contou uma história que ele nunca conseguiu colocar em palavras. A senhora Collins, paralisada ao lado da pintura, sentiu algo que não sentia há anos. Garganta apertada, uma mistura de admiração, arrependimento e vergonha. A vergonha de quase ter quebrado algo precioso. O tempo pareceu parar. Quando Elijah tocou a última nota, uma única nota grave mantida por um longo tempo, como um último suspiro, não houve aplausos. Ainda não. Apenas um silêncio pesado, vibrante e sagrado. Elijah abriu os olhos novamente. Levantou-se sem cumprimentar, sem sorrir. Retornou ao seu lugar como se não tivesse feito nada de extraordinário. Sentou-se, colocou as mãos nos joelhos e evitou encarar. Tyler, boca entreaberta, ajeitou os cadarços. Meu, silencioso, olhava fixamente para o piano como se fosse um objeto sagrado. E senhora Collins? Ela ficou ali ereta, o olhar perdido no espaço, os braços caídos ao lado do corpo. Um pensamento a perfurou. Eu queria ridicularizar uma criança, e acordei um gênio. Ela não sabia mais o que pensar, mas em seu coração, algo havia mudado. Finalmente. Naquela noite, a senhora Collins não conseguiu dormir. O rosto de Elijah, as notas que ele tocará, aquele poder que surgira do nada, tudo lhe voltava à mente repetidamente. Ela estava sentada na cozinha, com o chá frio nas mãos, incapaz de encontrar paz. Estava perturbada, não por ciúmes nem mesmo por surpresa, mas por um sentimento que não sentia há anos, maravilha. Por volta das 22 horas, ela ligou seu computador antigo e se conectou ao servidor educacional da escola. Ela pesquisou o arquivo de Elijah Brown. Registros acadêmicos, histórico, observações. Aluno quieto, pouco participativo, dificuldade de expressão oral, família monoparental. A mãe é enfermeira e trabalha à noite. Não há aulas de música listadas. Nenhuma palavra sobre talento musical. Nenhuma associação a clubes. Nada. E ainda assim ele jogou como se sua vida dependesse disso. Então, movida por um impulso inexplicável, ela descou o número de emergência que constava no arquivo. Era tarde. Ela hesitou, mas o telefone tocou. Olá? A voz estava cansada, mas alerta. Respirações ofegantes, passos rápidos. Senhora Brown? Aqui é Heather Collins. Sou professora de música do Elijah. Ah, boa noite. Está tudo bem? Ele fez alguma coisa? Perguntou Daisy Brown, preocupada. Não. Pelo contrário. Eu queria te contar sobre o talento dele. Ele tocou hoje na aula. No piano. E foi excepcional. Um silêncio. Então, Daisy suspirou suavemente. Ele encontrou um teclado velho e quebrado numa lixeira atrás de um supermercado. Isso foi há 4 anos. Ele queria ficar com ele. Achei que ele se cansaria, mas não. Nós o consertamos com fita adesiva e pedaços de uma torradeira. Desde então, ele toca todas as noites. Ele assiste a vídeos, ouve músicas que eu mal entendo. Ele compõe, ele reinventa. É o mundo dele. Eu não sei nada sobre isso. Mas acho que a música é o que o mantém vivo. Ele se perde nela, sabe? A senhora Collins não respondeu imediatamente. Ela olhou para o seu reflexo na janela. Seu próprio rosto pálido e endurecido pelos anos, pelas decepções, pelos sonhos abortados. Ela que teve professores renomados, pianos de cauda, aulas na Europa. E Elijah, que cresceu com um teclado improvisado, concertou com amor e tenacidade. E ainda assim, foi ele quem tocou o invisível. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente o pequeno. Não humilhada, mas trazida de volta ao essencial. O orgulho que ela mantinha como uma armadura derreteu-se diante do que aquele rapaz expressara com as mãos e o silêncio.
No dia seguinte, quando o sinal tocou para o fim das aulas, ela esperou na porta. Quando Elijah passou de cabeça baixa com a mochila no ombro, ela o deteve gentilmente. Elias! Ele parou. Olhou para ela com desconfiança. Você estaria disposto a ficar um pouco depois da aula? Eu poderia te ajudar a ler a partitura. Se quiser. Ele olhou para baixo. Assentiu lentamente. Mas a verdade, que nem ela mesma conseguia admitir para si mesma, era que não era não realmente para ajudá-lo a que ela o estava segurando. Foi para aprender com ele. Pois em cada nota que Elias tocou, havia algo que ela havia perdido há muito tempo. Fé na música como linguagem da alma. Não é um exercício. Não é uma demonstração técnica. Mas um grito, uma lembrança, uma luz. E no fundo, a senhora Collins sabia que se quisesse redescobrir aquela parte esquecida de si mesma, teria que se sentar, ouvir, e se tornar uma aluna novamente. 3 meses depois, o ar da Escola de Ensino Fundamental Franklin estava fervilhando de entusiasmo. Os corredores estavam decorados com guirlandas douradas e faixas coloridas com os dizeres Noite de Talentos, aula de música para 6º e 5º anos. Alunos de camisa branca ajustavam nervosamente suas gravatas, pais acomodavam-se em cadeiras de metal enfileiradas às pressas e professores, vestidos um pouco mais elegantemente do que o normal, tentavam canalizar o tumulto alegre. Nas sombras, Sra. Collins, com um olhar mais suave do que o habitual, supervisionava os ajustes técnicos finais, segurando uma pequena lista digitada. Nessa folha havia um nome que não estava lá inicialmente, Elijah Brown. Demorou muito para insistir. O diretor, Sr. Raymond Moore, um homem gentil, mas com consciência organizacional, havia sido cauteloso. Tem certeza, Ritter? Ele não está registrado. Os outros estão preparando suas peças desde janeiro. E ele mal fala. Mas ela olhou para cima e com uma voz calma, quase solene, respondeu. As pessoas precisam ouvir o que ele tem a dizer, mesmo que ele não fale. Finalmente ela conseguiu e só a última parte da anoitecer confiada a Elias. Uma surpresa. Uma promessa. A sala polivalente, transformada para a ocasião, brilhava sob os holofotes brancos pendurados nas vigas do teto. Os instrumentos alinhados no palco pareciam aguardar por algo. No fundo da sala, Margarida Brown ela se sentou ereta, ainda usando o uniforme de enfermeira, não tivera tempo de se trocar. Havia olheiras, mas elas brilhavam com um orgulho preocupado. Em suas mãos, ela segurava o celular, pronta para filmar. Uma equipe de televisão local estava lá, cobrindo o evento como parte de um segmento sobre jovens talentos nas escolas públicas de Milwaukee. Eles já haviam filmado várias peças, violino, violão, duetos vocais encantadores, mas nada de extraordinário. O ambiente era descontraído, educado e agradável. Então, logo após o penúltimo número, a voz do apresentador se elevou. E para encerrar esta noite maravilhosa, um aluno que você nunca ouviu no palco antes. Elijah Brown, 6º ano. Ele apresentará uma composição original intitulada Vozes do Silêncio. Um murmúrio confuso percorreu a sala. Que é aquele? Sussurrou uma mãe ao fundo. Ele está na mesma turma do Jordan, certo? Elijah? Ele não é o menino que nunca fala? Ele apareceu. Sozinho. Pequeno. Vestido com simplicidade. Calça preta um pouco curta demais, camisa branca sem passar. Caminhou lentamente em direção ao piano, sem olhar para a sala. Não cumprimentou. Não sorriu. O S.A.C.T. E ele colocou as mãos no teclado. Nem uma palavra. Apenas a música. As primeiras notas de Vozes do Silêncio subiu no ar, como um sopro esquecido. Era música lento, suave, cru, tecido de acordes menores e respirações longas. Uma reclamação e uma promessa. Ela disse isolamento à espera, incompreensão. Podíamos ouvir o cansaço de uma criança procurando seu lugar. Então, aos poucos, a melodia ganhou força. Como se a luz estivesse atravessando uma janela suja. Dissonâncias controladas conferiam à peça uma tensão sutil. Elijah transitava de frases melancólicas para voos luminosos, quase alegres, como uma mão estendida em direção à esperança. Ele não estava improvisando. Ele estava narrando. Ele emoções depositadas que ninguém ainda havia conseguido ver nele. Na sala a conversa havia parado. Uma mãe chorava sem perceber. Um menino fechou os olhos, levado para outro lugar. Até a equipe de televisão abaixou as câmeras por um momento, como se fosse uma demonstração de respeito. No palco, Elijah se transformou. Não em uma estrela. Não em um prodígio. Como um ser humano plenamente vivo. E então, depois de algumas notas suspensas, silêncio. Ele levantou as mãos. Não se mexeu. Esse silêncio era mais alto que todas as notas. Um silêncio de catedral. Um silêncio sagrado.
Então, lentamente, as mãos começaram a bater palmas. 1, 2, 10. Então, toda a sala se levantou. Uma ovação de pé. Elijah olhou para baixo. Não sabia o que fazer. Levantou-se timidamente. Não cumprimentou ninguém. Simplesmente voltou para o seu lugar, sem esperar atenção. No fundo da sala, Margarida ela chorava, os ombros tremendo, o telefone ainda ligado. Cobriu a boca com as costas da mão. Uma mistura de surpresa, alívio e gratidão. Na lateral do palco, a senhora Collins estava de pé, reta como uma chama. Ela aplaudiu, mas não foi só por orgulho. Era uma forma de reparação. Uma reconciliação silenciosa com o que ela tinha sido e com o que ela ainda poderia se tornar. E até mesmo Tyler e Mel nas fileiras de estudantes estavam de pé, sem ironia, sem zombaria, chateados sem entender o porquê. Eles só sabiam que tinham testemunhado algo raro. Algumas semanas após o concerto, a vida no Escola de Ensino Fundamental Franklin havia mudado de forma quase imperceptível, mas profunda. As paredes da escola pareciam vibrar com uma nova energia, uma promessa de luz e descoberta. Certa manhã, chegou uma carta ao escritório do diretor, Sr. Raymond Moore. Trazia o selo oficial do distrito escolar, mas nenhum nome foi assinado. Foi uma grande doação, destinada a apoiar programas artísticos, com menção especial para a compra de um novo piano. O diretor ficou surpreso, mas acima de tudo grato. A diretoria rapidamente tomou uma decisão. O velho e desgastado piano da sala de música seria substituído por um magnífico piano de cauda preto brilhante, que brilhava quase magicamente sob as luzes. Ao mesmo tempo, a carreira musical de Elijah Brown estava voando. Reconhecendo o talento que ele demonstrou, o distrito escolar o matriculou em um programa especial para jovens prodígios, onde receberia treinamento personalizado, cursos avançados e a oportunidade de se apresentar regularmente. Bolsas de estudo foram oferecidos por diversas fundações artísticas locais, e até mesmo um convite para tocar em grandes eventos culturais em Milwaukee. Elijah, que sempre tocou nas sombras, de repente se viu sob os holofotes com o peso da expectativa, mas também a alegria de compartilhar sua música. Mas além das recompensas materiais, foi um gesto simbólico que deixou a maior impressão. Na sala de música da escola, uma placa de bronze foi afixada na parede, bem ao lado do piano. Estava escrito, em elegantes letras gravadas, para Elijah Brown, por nos lembrar que o silêncio pode conter as maiores sinfonias. Todos os dias, os alunos que entravam na sala paravam por um momento diante dessas palavras, um poderoso lembrete de que o talento nem sempre se manifesta no barulho, mas muitas vezes na calma e na paciência. Para a senhora Collins, a transformação foi ainda mais profunda. O antigo professor rígido e cínico havia se transformado em um verdadeiro mentor, apaixonado e sensível. A partir de então, toda vez que uma nova turma entrava na sala de música, ela se dirigia aos alunos com um olhar gentil, contando-lhes a história de Elijah. Em cada sala há um aluno que não ousa falar, que se esconde em silêncio. Ouça com atenção, porque às vezes ele é quem tem mais a dizer, ele é quem carrega a melhor música. Suas palavras ressoaram como um chamado para ouvir, ser paciente e reconhecer a riqueza oculta em cada um de nós. E no coração de Milwaukee, um jovem garoto continuou a compor, a tocar e a sonhar. Um garoto cuja música, nascida do silêncio, mudou uma escola, e talvez mais.